Problemas com telefonia, bancos, prestação de serviços de concessionárias. Já teve dor de cabeça com algum desses serviços? Eles estão entre os que mais geram reclamações no Procon de São José dos Campos. Mas o que fazer quando uma empresa não resolve o seu problema? Quais são os direitos que você tem como consumidor? Para responder essas dúvidas, recebemos aqui no estúdio o diretor do Procon da cidade de São José dos Campos, doutor Georges Assad. Doutor, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Prazer, João. Prazer estar aqui, poder mostrar o serviço do Procon e também ajudar a população toda que sofre com esses problemas. Doutor, quais são as principais reclamações que chegam para você lá no Procon? Olha, 24 a gente fechou, vou te dar o número das 15 primeiras empresas, né? Temos aí das 15, 11 bancos. Não é pouco. Eu achava que o maior número eram as empresas de telefonia. A primeira colocada no ranking é a empresa de telefonia. Não vou falar o nome, a gente não ser antiético aqui, mas quem for lá no site do Procon de São José vai verificar qualquer empresa. Os bancos vêm na sequência, duas empresas, né, duas concessionárias também, a de água e de energia elétrica também estão fazendo o consumidor joseense sofrer. E a gente está fazendo o nosso trabalho, que é realmente a prevenção, orientando os consumidores e fazer também com que as empresas entendam que para o bem delas é melhor que elas cuidem do patrimônio que elas têm, que não são a venda dos seus produtos ou serviços, mas os consumidores. Doutor, e se a gente inverter essa ordem, quais são as que menos dão problema? Daria para a gente montar um ranking rapidamente aqui? Dá. As pequenas empresas. Essas sediadas nas cidades, nas nossas cidades, são as que dão menos problema, porque ali você vai ter contato, muitas vezes, com o dono da empresa, que conhece irmão, que conhece a própria pessoa, que conhece algum amigo em comum. E ele sabe que se ele não tratar bem o consumidor dele, ele deixa de existir. A pessoa jurídica vai embora. E o que é a pessoa jurídica hoje? É o que ela vende, é o que ela apresenta para a sociedade, para a população. Então é isso que ela faz com que ela dure ou não no mercado. Então as pequenas empresas, e sempre vou, né? Quando me perguntam qual a principal dica para o consumidor, gastar seu dinheiro na própria cidade. Né? Quem mora em São José e ganha em São José, gasta ali na cidade. Aí sim preserva emprego, preserva a renda, as riquezas ficam realmente nas suas cidades. E a gente privilegia quem realmente é da cidade e está ali fazendo o seu trabalho. O que o consumidor tem que fazer quando ele enfrenta um problema, seja com uma concessionária, uma prestadora? Qual que é o caminho que ele tem que seguir para tentar resolver o problema dele? Ou para conseguir, né? Sim, primeiramente o consumidor tem que buscar os meios, né, os canais de atendimento. Se for uma grande empresa, é obrigatório ter um SAC, né, um local para registrar essas reclamações. Se for uma empresa pequena, ir até a empresa pequena, ou então se for uma comunicação por WhatsApp, ele já está produzindo provas, por e-mail também da mesma forma, mas é primeiro tentar um contato com a empresa, antes dele chegar à via administrativa, que é o Procon. Então vale muito a pena fazer isso daí, grande parte das vezes é resolvido o problema, mas aí vai. O consumidor tem sempre razão, João? Não. E ele perde a razão quando ele age com estupidez, quando ele age com ameaça, quando ele omite a verdade ou ele mente, né? De repente ele pegou o produto, seu caso de um defeito, né? Quebra o produto, não, recebi desse jeito aqui em casa. A gente acaba sabendo quando as pessoas são muito treinadas no Procon também, né? Um feeling muito apurado para saber quando o consumidor está falando a verdade ou não. Então, mas o primeiro contato é isso daí, tem que ter com a empresa. Se não for resolvido com a empresa, vem até o Procon. Sabe o que aconteceu isso comigo? Eu comprei um determinado equipamento para eu usar nas viagens de moto, e um tempo depois ele deu problema. Aí eu pensei, falei, o que eu vou fazer? Né? Vou acionar a empresa. Sim. Peguei, mandei um e-mail para o SAC dizendo o que tinha acontecido e tal. O que a empresa fez? Pediu que eu mandasse a nota fiscal do produto, para ver se realmente eu tinha a nota fiscal, para ver se estava realmente no período de validade de uma garantia ou coisa parecida. Final da história. Eu recebi a devolutiva e recebi, ao invés de um produto, a substituição do meu produto, eles me mandaram 2. Isso gera no consumidor não apenas a sensação de, poxa vida, eles olharam para mim como consumidor e resolveram o meu problema, como cria uma fidelização com a empresa. Se eu for comprar novamente, eu não vou comprar em outro lugar, eu vou comprar daquela empresa porque eu sei que se acontecer alguma coisa, eles vão me atender. Então, esse lance de criar um relacionamento
é muito inteligente, porque você ajuda também a empresa. Muito. A boa propaganda, ela cresce, né? Uhum. E você fideliza o cliente. Minha mãe passou por isso uma vez, comprou um bolo pronto. Era aniversário de um funcionário nosso, e a minha mãe ficou feliz em ajudar essa moça e tal, pediu para comprar um bolo. Compraram o bolo, chega na hora de cantar parabéns, o bolo estava estragado. Minha mãe se dirigiu até a empresa falou, olha, vamos falar com o fabricante, com o fornecedor, lá, lá, lá. Minha mãe acabou fazendo contato. A empresa era de São Paulo, esse fornecedor, ele tinha casa no litoral paulista, aqui no nosso litoral norte, e ele passava por São José todo final de semana. Ele trouxe para minha mãe um bolo novo e uma variedade de produtos que ele também fazia. E virou uma relação muito boa, fez amizade com meu pai depois e tal. Então, assim, é uma coisa natural que se faça, né? Pelo menos a gente espera que seja, né? Para que tenha essa sensibilidade aguçada, né? O fornecedor, e trate bem o seu patrimônio, que são os seus clientes. O cliente bem servido, um cliente satisfeito, ele faz a propaganda, a boa propaganda. Agora, o contrário, João, Também faz um estrago só, né? E aí vai do fornecedor pensar nisso tudo com carinho e fazer com que a sua empresa tenha uma vida longa, né? Atendendo. Sim. Doutor, qual é a hora certa para o consumidor acionar o PROCON? Depois que ele recebeu a negativa da empresa, pode acionar o PROCON, né? E acionar diversas formas o PROCON. Pode ser online, pode ser presencialmente, e aí o PROCON acaba fazendo também o papel de advogado deste consumidor, por via administrativa. Quando a gente faz compras online, né, que é uma modalidade que ela cresce cada vez mais e não tem volta mais, né? Sim. A gente quer comprar no conforto da casa, na hora que a gente quer, né? Quais são as informações que os consumidores precisam ficar atentos? Precisa saber primeiro, se é um site oficial da empresa, se é um site de confiança, se não é um site fake que leva muitas vezes a uma fraude. A gente está em rede social, por exemplo. Depois eu vou contar uma coisa aqui, mas ó, você não vai colocar no ar, não. Você vai colocar assim, né? Você vai colocar Aqui não assim, tem né? jeito. Vai colocar assim. Vai ter como cortar? É o seguinte, João. O fornecedor, ele muitas vezes ele faz, né, as suas propagandas por vias legais. Noutras, os bandidos acabam se aproveitando. Criam os sites muito parecidos, João, e colocam no ar. Você acessa a rede social, você está vendo pelo celular alguma coisa para comprar, um terno para comprar. Daqui a pouco você começa a receber aquelas propagandas de terno para comprar. E aí tem que tomar cuidado. Quando você começa a receber isso daí, muitas vezes é um golpe. Quando você quer comprar, você vai no via oficial e compra o que você quer. Eu comprei uma vez uma televisão para o meu filho, e passou um tempo, eu comecei a acessar a rede social, recebi a promoção. Metade do preço. Falei, pô, será que eu fiz um mau negócio? Mas eu pesquisei tanto, eu vi certinho, data de validade, da promoção e tal. Fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu peguei esse link que eu recebi e fui no outro oficial. Você coloca no computador, as duas telas uma do lado da outra. Era muito parecida, era muito semelhante, mas a outra realmente não era. Essa grande promoção pela metade do preço não era. Então, quando a gente está ao vivo, tem que fazer desse jeito. A gente está aqui e tem que falar a verdade. Passa um tempo, eu saio do PROCON e tal, fui trabalhar na saúde, recebi uma promoção dessa. Consumo café a rodo. Litros de café por dia. Vejo uma promoção de cápsula de café. Responda aqui uma enquete e tal, depois você vai ter direito. Chegou no final. Ah, você paga só o frete. Mas você vai ver o frete. Nunca mais eu vi o café, nem o cheiro do café eu senti. Aí eu caí na besteira de contar pro meu filho isso daí. João, até hoje, ele me tira sarro. Pai, como pode isso? Você ajuda as pessoas a não caírem em golpe, você caiu. Se eu contar, ninguém acredita. Então vou fazer o seguinte, eu vou contar e acabou o problema. Aí você não vai parar de me... Jorginho, contei. Então, é bem por aí. João, então as pessoas têm que tomar muito cuidado quando elas são induzidas a fazer isso daí. Né? Mas assim, lembrando, tem cláusula, né, de arrependimento, 7 dias, algumas empresas mais inteligentes acabam estendendo esse prazo para 30, inclusive, por que não? Elas querem fidelizar seus consumidores. Então, primeiro, cuidado do consumidor, quando ele está fazendo uma compra online, é saber o canal correto da compra que ele está fazendo. Lembrando que os 7 dias, isso é inviolável, ele tem realmente direito a gente se arrepender, quer seja por não gostar do produto, se for uma roupa, se não couber, por isso que tem um arrependimento, porque o consumidor não conseguiu tocar nesse produto, ele não conseguiu fazer uma análise pessoal do produto. Ver foto pode ter um monte de filtro, né, um monte de maquiagens em fotos e ele acaba se arrependendo.
Então esse é o primeiro cuidado, é tomar muito cuidado com esses golpes. Em redes sociais, você acaba sendo levado a fazer o que você acredita ser um grande negócio, mas é uma grande furada. Doutor, o senhor tocou no assunto de roupas, né? Por que existem determinadas marcas ou lojas de roupas que não permitem a troca quando você compra ela ali Em loja em física. loja física? É por conta de você poder experimentar e tal, e puxa, me arrependi, vou lá devolver. Por que acontece isso? Roupas íntimas eles não trocam mesmo, né? Quando você compra em loja, porque, obviamente, porque você tem contato com partes íntimas do corpo, pode transmitir algum tipo de doença, tal. Cheiro, algumas roupas, algumas empresas não deixam roupas por conta de cheiro, por exemplo. Mas são raras as empresas, João. Mas aí vai, né? Por que o Procon não age? Por que a lei não age e obriga a loja a fazer a troca desse produto? Porque ela está te dando a oportunidade de você sentir o produto, vestir o produto e ali na loja tomar a decisão, coisa que você virtualmente não consegue fazer. Mas são pouquíssimas empresas que não permitem esse tipo de prática. É comum, você precisa vestir. Né? Uma cadeira é diferente de uma pessoa para outra, pode ter um encosto mais alto, o assento mais curto, enfim, é uma variedade de coisas. E roupa, então, é muito relativo, é muito subjetivo. Você precisa colocar ela no corpo. A não ser roupa íntima que não, eu concordo que não tem esse tipo de troca. E aí você pegando, você vai saber realmente se você gosta ou não. Doutor, para a gente terminar, quando existe vício oculto num produto, o caminho é o mesmo? Ou o certo já é procurar o Procon, ou a gente procura a loja e tenta fazer um acordo? Como é que tem que proceder? Sempre procurar o primeiro estabelecimento, sempre. Isso aí é uma regra que a gente sempre aconselha a fazer, porque muitas vezes o próprio fornecedor não sabe que aquele produto pode apresentar qualquer tipo de erro. A gente vê, por exemplo, recall nos carros. Isso é uma constante. 5, 10 anos depois descobrem que uma pecinha não funcionava direito, que causou acidente, ou então, que poderia causar algum acidente e que seja esse acidente fatal. Isso então, é considerado vício oculto? Vício oculto, um vício oculto. Então isso pode acontecer, pode vir a acontecer. Por exemplo, você compra um carro, você leva no mecânico, faz a vistoria, hoje tem as perícias até que são obrigatórias para fazer transferência, mas pode passar. Uma peça, outra pode vir a dar problema depois disso daí. E era um vício que já tinha no carro, mas não foi detectado a tempo. E aí não esquece os 90 dias, né, que tem de garantia para bens duráveis e acaba se estendendo até que o vício seja realmente sanado. Mas daí, no caso, nessa questão do veículo, precisa-se contratar uma perícia para fazer isso aí? A própria vistoria, ela consegue identificar esses problemas? Como é que... Porque a gente vê muito isso, né? Eu já ouvi, né, e estou diante de uma autoridade aqui que vai me tirar a dúvida agora, que não existe 90 dias de garantia apenas para motor e câmbio, não, é do veículo. É do veículo todo. Ah, mas deu um problema, descascou a pintura aqui. Deu um problema na suspensão. Não é apenas motor e câmbio, mas se você compra na loja, até quero te perguntar isso para quando você vai assinar um contrato, se isso também pode ser uma indução em você assinar algo que está te garantindo apenas motor e câmbio. A gente tem que ficar atento em alguma situação assim? Tem que ficar. Por exemplo, se colocam isso num contrato, né, que é só motor e câmbio, isso é uma cláusula abusiva e é nula. Não pode só garantir o fornecedor do produto do carro, no caso, né, vender o carro e eu só ofereço garantia de motor e câmbio e mais nada, e você assina o contrato com essa cláusula. Ela é nula. A gente nem observa essa cláusula, ela fica de fora. E a gente analisa depois se foi abusivo ou não. Se foi uma indução do consumidor a erro, coisa que o fornecedor não tem o direito de fazer. Né? Mas o vício oculto ele é bem isso daí, quando ele não aparece. No caso da pintura não, né, você vai saber o que realmente está acontecendo, passa por perícia, a perícia existe justamente para isso, para tentar detectar o maior número possível de falhas ou adulterações daquele veículo, que as peças têm que coincidir com a numeração de chassi e tal. Então tudo isso daí pode vir a acontecer, João, mas o Procon vai para agir nesse sentido, né? De não deixar com que essa prática abusiva faça realmente, leve o consumidor a erro e ele tenha qualquer tipo de prejuízo. Essa é a nossa função.
Entendi. Doutor, deixa pra gente o endereço e os canais de comunicação do PROCON ali de São José, por favor. Claro, endereço oficial do PROCON, Rua Paulo Setúbal 220, com a entrada pela Avenida José Longo, fácil estacionar carro no PROCON, para quem quiser ir de bicicleta também, muito fácil, tem um paraciclo bem na frente, muita gente anda, a cidade tá cheia hoje de ciclovias, a gente estimulando realmente as pessoas a andarem de bicicleta. Ponto de ônibus na frente, ou então, quem é mais moderno, quem hoje tem mais facilidade em acessar, né, os meios de comunicação virtuais, nós temos o nosso canal direto, que é o PROCON, sem o www, né, é procon.sjc.sp.gov.br. E as linhas telefônicas são duas, 151 e 3909-1440. Então, esses nossos canais, a gente trabalha em período comercial, horário comercial, das 8 da manhã até as 17 horas, ininterruptamente. Não paramos para almoçar, aliás, temos até um reforço no almoço, muita gente é o horário que consegue ir até o PROCON, rápido atendimento demais, todas as reclamações são analisadas em até 24 horas, João. A gente faz de tudo para realmente deixar o consumidor, que ele se sinta muito protegido e fazer com que as relações de consumo sejam mais harmônicas a cada dia. Uma cidade, por exemplo, que não tenha o escritório do PROCON e seja perto de São José, ela pode acionar o PROCON de São José. Pode acionar o PROCON de São José. A gente respalda isso aí. Monteiro Lobato é um caso, né, que a gente recebe as reclamações de Monteiro Lobato porque não tem um órgão de proteção na cidade. Doutor, obrigado mais uma vez e sucesso lá no PROCON. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade de vir aqui mostrar o serviço de todo mundo que não aparece, né, lá do PROCON. É um pessoal muito gabaritado, pessoal muito comprometido, né, e a gente faz de tudo realmente para trazer à luz aqui, vocês sempre nos ajudando com isso daí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor.